E aí, meus queridos e minhas queridas, vamos começar a falar sobre aproximações e áreas com e com log natural, tá bom? Então, lembrando que essa função de área que nós estamos falando, né, que falei já em vídeos anteriores, principalmente quando nós começamos a entrar aqui no número e, número aqui sobre log natural, né, que nada mais é a área, a função de área, que eu tenha 1 sobre x, que é essa curva que eu vou ter, né, que ela comece no número 1, né, e ela tem um determinado tamanho, x, seja ele positivo, seja ele negativo. E meu número e nada mais é que a minha área, que é a minha função de área, né, que eu tenha 1 sobre x, eu tenha esse 1 e esse meu bendito desse meu valor e, que resulte em 1. É este bendito aqui, tá? Que eu poderia colocar, por exemplo, como um t ou um x, sei lá, né? Que este daqui, esse bendito desse meu valor, ele tem que resultar em 1 nessa minha função de área. Tá bom? E esse e vai no lugar desse x aqui. Beleza. Agora a gente vai começar a analisar o comportamento da função de log natural, né? 1 mais t, mais x, seja lá como for. Eu vou colocar aqui mais t, tá bom? Então, analisemos novamente aqui do lado esquerdo. Aqui para mim é o lado esquerdo, só que para vocês é aqui. Então, aqui, né? Continuando aqui a minha esquerda, pelo menos a minha esquerda, que nós temos ali um gráfico bem feio, né? Que é o qual eu inicio ali do 1, é por onde está passando ali minha linha amarela, né? Vamos dizer que ele também está na intersecção do ponto 1, do ponto 1, 1, né? E eu vou ter uma determinada área conforme eu vou avançando para a minha direita ou conforme eu vou avançando para a minha esquerda, tá bom? Então, assim, conforme eu vou aumentando o meu valor do t, eu vou aumentando a área ao qual eu tenho, né? Mas só que assim, quando eu estou tratando de valores muito pequenos, principalmente quando o meu t são valores pequenos, né? Então a gente vai entrar nessa parte, quando o meu t são valores pequenos, o comportamento do meu log natural ele fica um pouco estranho, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, se eu tenho aqui um log natural de 1,5, né, log natural, 0,40. Beleza? Se eu tiver um log natural de 1,05, por exemplo, 0,048. Se eu tenho um log natural de 1,005, veja que conforme menor vai ficando o meu t, né, neste caso é o valor à direita do meu decimal, né, são os meus decimais 0,5, 0,005, né, o valor ele vai se aproximando do meu t. Então eu tenho aqui, por exemplo, se eu pegar 1,0005, 1,005, ele vai para 0,000499 e assim por diante. Então, conforme eu vou tendo um valor menor, quanto menor esse meu valor de t, né? Então, este meu t é o que eu somo junto ao i. Se meu t for pequeno, ele tende a t. Ele não chega exatamente a t, porque se nós analisarmos ali, nós temos uma curva. Então, vamos dizer que se eu fizer um retângulo bem fininho, eu estou ampliando ele aqui, tá? Se eu fizer um retângulo bem fininho, bem fino, quase imperceptível, sei lá, 0,00005, não chega a ser um retângulo porque eu desenho tudo torto, né? Eu tenho uma determinada base t, uma base t bem pequena, só que mesmo eu tendo uma base muito pequena, por causa que o topo dele ele tem uma curva, então chega uma hora que ele come um pedacinho do meu retângulo. Ele sempre vai comer um pedacinho. É lógico que quanto menor o diâmetro do meu retângulo, ou seja, menor é a distância ao qual eu percorro para a minha direita ou qual eu percorro para a minha esquerda, em cima desse log natural de 1 mais t, ok? Então é esse mais t partindo do 1. Então eu vou ter
1,001, 1,002, 1,003, ou eu vou ter valores menores, 0,995, 0,905, né? E assim sucessivamente. Conforme eu vou diminuindo, estreitando esse espaço, né? Eu vou tendo valores, eu vou tendo retângulos praticamente do mesmo tamanho, né? Do tamanho exato ao qual eu dimensionei ele, só que graças a essa curvaturinha que eu tenho no meu retângulo, sempre vai ter um pedacinho que come. Tá? Então, por isso que quando eu tenho um log natural, eu tiro o meu log natural, mesmo com valores menores, veja que quando eu coloquei aqui de 1,005, olha, viu? Ó, tem dois zeros aqui nas casas decimais, 4,9, então ele é quase o 5. Por quê? Porque eu tenho essa curvinha, eu sempre vou ter essa curvatura bem no finalzinho, bem na pontinha do meu retângulo, tá? Seja ele para minha direita, se eu estiver aumentando a minha área, né, valores positivos, né, ou seja ele valores positivos, ou seja ele valores negativos. O meu T, tá bom? Então ele sempre vai ser, pelo menos aqui a gente está tratando, são valores maiores que 1, maiores que 0, tá? Só que eles ficam entre 1 ali. Beleza? Então são valores que ficam entre 1. Então o meu T sendo pequeno, seja lá qual for o pequeno, então eu estou falando tipo de valores com 2 casas decimais, 3 casas decimais, 4 casas decimais, 5 casas decimais. Quanto menor vai sendo esse valor, né, seja ele positivo ou negativo, mas que ele ainda fique nessa casa entre 0,9, né, entre 0,9 e 1, alguma coisa, ele vai tender a ter. Então, se eu pegar aqui, eu posso considerar que se eu tiver um log natural de 1,00035, por exemplo, sendo esse meu 0,00035, o meu t, eu posso considerar que o resultado dele vai dar em torno de 0,00035. Querem ver? Se eu pegar aqui no meu log, eu pegar aqui na minha calculadora e eu fizer log natural de 1,000, opa, perdão, 1,00035, se eu tirar o log natural dele, né, eu vou ter, ó, 3, só que aqui ele está elevado a menos 4, né? Então 0,000, aí vai 3,499, ele se aproxima muito do meu valor t. Tá? Lembrando que eu tenho 1 mais t, então a gente está falando de valores de t pequenos, ao qual o valor que vai estar passando dentro do meu log vai ser em torno de 0,9, aí entre 0,1, né, entre 1, alguma coisa e assim por diante. Tá bom? Aqui eu expliquei para vocês quando o nosso t ele é pequeno. Então eu posso estar tratando de um valor pequeno negativo, né? Então pequeno no sentido que ele vai ter, sei lá, tipo 0,00 papapá, ou ele pode ser positivo 0,00 papapá, tá bom? Então ele sempre vai ficar nessa casa. Partindo disso, ele tende ao valor t, beleza? Isso tratando do logaritmo log 1 mais t. Beleza? Repetir, repetir, repetir. Espero que esse conceito tenha entrado na cabeça de vocês. Agora a gente vai tratar, no próximo vídeo, eu vou começar a tratar com valores de t, um pouco maiores do que esses. Beleza? Beijos, até mais.